Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Mestre seja conosco. Então, para a tarde de hoje, nós vamos ter o tema Ajuda-te e o céu te ajudará. E esse tema, ele é um subitem do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sempre lembra, né? E até para aqueles que estão começando a conhecer a doutrina espírita pela primeira vez, o Evangelho, ele é a obra da codificação de Kardec, a terceira, onde são relembrados os ensinamentos de Jesus. Então, a doutrina espírita é uma doutrina cristã e ela tem, a doutrina espírita, também essa proposta de nos relembrar de tudo aquilo que Jesus veio nos trazer durante a sua passagem aqui na Terra. Então, essa obra, o Evangelho, trabalha, complementando pelos ensinamentos da espiritualidade maior, trabalha, então, os principais ensinamentos que Jesus nos deixou. Kardec, no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra, ele nos diz, lá na questão 625, que Jesus é o nosso modelo e guia. Ou seja, os ensinamentos de Jesus como um guia seguro para nós nos conduzirmos na nossa existência, para nós bem aproveitarmos essa nossa oportunidade de aqui estarmos nesse plano terrestre. E o capítulo 25, então, tem como título, Buscai e achareis. Em especial, nós vamos trabalhar o item Ajuda-te e o céu te ajudará. E este item, então, ele começa com uma citação de Mateus, no Novo Testamento, Mateus 7, versículo 11. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto, quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Então aqui em Mateus está sendo trazida esta máxima, nos dando conta de que, quando lemos num primeiro momento, que tudo aquilo que a gente busca e busca com intensidade a gente vai encontrar. No primeiro momento é isso que nos deixa entender essa passagem. E sempre lembrando, a Bíblia, o Novo Testamento e as próprias parábolas de Jesus, elas são de caráter interpretativo. Então, num momento a gente pode ter uma interpretação, daqui a alguns anos a gente pode ter outra, enfim, essa interpretação ela vai se aprimorando à medida também que o nosso conhecimento se aprimora. Então, nos fala exatamente dessa grande possibilidade da gente alcançar aquilo que está buscando. E aí, na reflexão, a gente começa a trazer alguns elementos. Essas buscas, As buscas são exatamente o quê? Os nossos objetivos, as nossas conquistas, conquistas no campo pessoal, conquista no campo espiritual, através da aquisição de virtudes, de superação de vícios, conquistas no plano da convivência, no plano do conhecimento, no plano material, as conquistas materiais que dizem respeito à nossa vida material. Tudo isso pode estar englobado na questão das buscas, aquilo que a gente quer alcançar, aquilo que a gente quer conquistar. E aí é importante na nossa reflexão, principalmente quando a gente está fazendo um plano, quando a gente está fazendo um planejamento para uma conquista, não importa ela qual for, serve para todas as áreas que nós já mencionamos anteriormente. Neste plano, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar uma estratégia, Como é que eu vou, ou o que eu vou fazer para chegar nesse objetivo? O que eu vou fazer para ter êxito naquilo que eu vou buscar? Material, espiritual, conhecimento, transformação. O que eu vou ter que fazer para chegar? Esse é o primeiro passo. É a gente começar a pensar, porque antes de agir, Deus nos deu o quê? Nos deu a inteligência. Então, uma das grandes faculdades para nós usarmos nessa encarnação, para bem aproveitarmos esta passagem aqui na Terra, é usarmos a nossa inteligência. É fortalecermos o hábito de pensar, de analisar as situações. Porque hoje, a gente já conversou isso outras vezes, hoje a gente vive um período do automatismo, é tudo para ontem, é tudo para agora, a resposta imediata, mandaram uma mensagem aqui, já tem que responder. E justamente essa reflexão da tarde de hoje vem nos trazer o quê? A importância da gente criar o hábito do pensar.
do pensar antes de falar, do pensar antes de se comprometer com uma coisa, o pensar planejando alguma coisa, e aqui voltando para a nossa busca, né, para a conquista que a gente quer. Então é o planejamento, é a nossa preparação. Não é fazer tudo assim de forma abrupta, na emoção. É também colocar a razão em contrapartida com a emoção, ou, melhor dizendo, a razão complementando a emoção. Emoção é aquilo, né? É o coração, é aquilo que a gente quer, mas muitas vezes a gente tem que colocar a razão também, né? Colocar os pensamentos, fazer uma avaliação. Então, tudo isso é o quê? É o planejamento daquilo que a gente está buscando. E neste item do planejamento, a gente nem começou ainda a colocar mãos à obra para ir conquistar aquilo que a gente está buscando. Nesse planejamento vai entrar uma pergunta muito importante. Que pergunta é essa? Qual o móvel dessa minha busca? Melhor dizendo, eu estou querendo buscar isso. Vamos de novo. Questões materiais, questões espirituais, de transformação, questões do dia a dia. Eu estou querendo buscar isso movido pelo amor ou eu estou querendo buscar isso movido pelo orgulho e egoísmo? Essa é uma pergunta muito interessante. E essa pergunta ela vai fazer a diferença no próprio resultado, lá adiante. Porque a gente vai ver na prática, né, quando começa a analisar, que o que está sendo trazido aqui é uma realidade, sim, é uma realidade. A gente vai buscar e vai alcançar. Mas não está escrito aqui, e não foi escrito lá no Novo Testamento, que nós íamos encontrar exatamente aquilo que nós estávamos buscando. Tu está buscando, tu vai achar algo. Mas é aquilo que eu estou buscando? Não necessariamente, porque não tem isso, inclusive, aqui, né? Dizendo que a gente vai achar exatamente o que a gente quer. Tem que a gente vai encontrar alguma coisa. Mas vamos voltar. Então, nesse planejamento é importante o quê? A gente saber o que está guiando. Ah, eu quero fazer isto pelo amor. É o amor que está me envolvendo, são as coisas boas, são as boas qualidades, é o bem-estar meu, da coletividade. É isso que está me movendo ou é o orgulho ou é o egoísmo? Exemplos práticos. Vamos imaginar nesse frio, daqui a pouco a gente imagina uma conquista material, uma lareira, um ar-condicionado, que vai servir também para o verão. Então a gente pensa, puxa vida, nós podíamos, né, conquistar isso aqui para ter uma qualidade de vida melhor, para ter mais conforto. Então a gente está buscando o quê? A gente está buscando com base, com motivação de bem-estar. Então é um tipo de motivação, é uma motivação amorosa. Mas poderia esta conquista ser movida por outra questão. E ela já começa assim, não, nesse frio, todo mundo tem ar-condicionado, a gente não tem, mas vamos ter que ter, vamos ter que dar um jeito. Opa! Ou por outra, não, mas todas as casas aqui têm ar-condicionado, por que a nossa não tem? Ou outra, fulano, eu fiquei sabendo, instalou um ar-condicionado na casa dela, e nós não vamos ter que instalar também. Parece exagero, pessoal, mas não é. Muitas vezes acontece isso. Então, nessa conquista material, a gente está vendo exatamente o quê? A motivação. E às vezes as coisas não dão certo, às vezes as coisas não se configuram, não se realizam como a gente gostaria, porque já começou errado. Porque já começou movido por algo negativo. Já começou movido por uma coisa que não é uma coisa amorosa. E às vezes o resultado a gente não alcança. Ou por outra, se alcança, mas aquilo vai trazer também, como a gente vai ver depois, algumas questões complementares, porque não é só conquistar, tem os eventos que envolvem ali. Então serve muito para a questão material essa análise, né? Principalmente se aquela conquista material não vai nos trazer futuros problemas financeiros de endividamento. E aí pode se perguntar, mas Renato, onde é que está escrito na doutrina espírita que nós temos que cuidar para não nos endividar? Não. Na verdade, não está escrito. Mas a doutrina espírita vai nos orientando aqui a nós termos, né, como objetivo seguir Jesus lá no maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando nós estamos nos amando, que é a condição primordial para nós amar o próximo,
Quando nós estamos nos amando, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos protegendo. Nós estamos nos precavendo de situações que poderão nos ser embaraçosas, que poderão nos trazer sofrimento. Então o que a gente faz? A gente cuida da saúde para não se complicar, a gente cuida, os relacionamentos para que não haja nenhuma inimizade, e a gente vai cuidando da nossa segurança e com as questões que envolvem a parte financeira também. Quando a gente se ama, a gente vai fazer o melhor, a gente não vai criar situações que ali adiante vão nos trazer problema. Realizações materiais que muitas vezes, ao invés de nos dar alegria, vão nos dar dor de cabeça ali com problema financeiro. Claro que tudo dentro da realidade de cada um, do livre-arbítrio de cada um, usando o quê? A inteligência, usando o bom senso. E aí então, indo em busca daquilo que nós estamos tentando realizar. Vamos adiante. Então falávamos desse planejamento, dessa pergunta. É o amor ou é o orgulho e o egoísmo que está me movendo? Se for o orgulho e o egoísmo, é importante reconsiderar essa questão, reestruturar ela, avaliar ela melhor. Principalmente nesses momentos que se vive, das próprias redes sociais, é uma alegria só as redes sociais, é só felicidade, é só alegria, É o pessoal postando imagem disso, daquilo, daquele outro, e às vezes, quando a gente não posta nada, a gente pode ter a tendência, de imaginar assim, mas nada acontece na minha vida ou na nossa vida, quando é a vida familiar. Então, é importante o quê? Nós termos atenção no que é o real e no que é o aparente. E termos atenção naquilo que é importante. Fulano tirou foto lá na Serra Gaúcha, em Gramado, lá. Beleza, aproveite. Fulano conquistou tal bem material, que ótimo, aproveite. Olha, o vizinho ali pintou toda a casa, que ótimo, vai valorizar o nosso bairro, uma casa mais bonita ainda. Tem questões, irmãos, que elas chegam para nós, mas que elas não devem despertar em nós, e a gente tem que estar vigilante nisso, não devem despertar em nós sentimentos negativos, inveja, ciúmes, e, sobretudo, uma grande armadilha que se apresenta nessas questões, que é justamente o quê? A comparação. Fulano tem, eu tenho que ter mais, tal. Não vamos nos comparar, ou melhor dizendo, o que diz a sabedoria? Vamos nos comparar com nós mesmos. Bom, no passado eu tinha essa dificuldade, esse problema, consegui melhorar, consegui superar, então assim. Isso é uma evolução. Nós estamos nos comparando com nós mesmos. No ano passado estava assim, agora eu consegui superar e está assim. Então é nós nos comparando conosco mesmo. Por quê? Porque a caminhada reencarnatória ela é individual, no sentido dos resultados. Ela é coletiva, porque a gente está vivendo junto, na lei de sociedade. Um auxiliando o outro num processo de convivência. Mas a resposta final da encarnação, ela é individual. Então, cada um vai responder por si, o que avançou, o que progrediu, como aproveitou as oportunidades. Então, a resposta é individual. Por isso a gente não se preocupa com o outro. Vamos nos alegrar com a felicidade do outro, com o crescimento do outro, mas que isso não seja comparação para nós. Porque quando a gente compara e muitas vezes quer se igualar, a gente acaba entrando em situações que não são agradáveis. E a própria comparação, irmãos, finalizando esse ponto, está vindo porque é para falar, a própria comparação muitas vezes destrói e contamina relacionamentos. Serve para a educação dos filhos, serve para a convivência do casal. Então a gente tem que ter muito cuidado e muito carinho, evitando essas comparações, porque às vezes uma comparação é um ponto de partida, que ali adiante pode se transformar numa discussão, numa discórdia, no entristecimento, porque às vezes a pessoa está dando o seu melhor, Às vezes a criança está fazendo o seu melhor ali no colégio para ir bem na nota. E aí daqui a pouco chega, tu tirou 8 na prova, mas teus colegas tiraram 9. Puxa, aquela criança deu tudo que ela podia. No relacionamento, do casal, a mesma coisa. Das uniões, a mesma coisa. Às vezes se colocar no lugar do outro, entender o processo que o outro está buscando, entender o desafio que o outro está chegando e não comparar. Pelo contrário, incentivar. Mas vamos voltar. Buscar e achareis.
Mas, Renato, então se está dito essa máxima ali em Mateus 7, por que às vezes as coisas não acontecem? Está dito ali, busca que tu vai, vamos repetir. Pedir se vos dará, então é só eu pedir que eu vou receber. Né? Buscai e achareis, então eu vou buscar e vou encontrar. Batei a porta e ela se vos abrirá. Tá, mas por que na vida real muitas vezes não acontece isso? Olha, eu pedi para Deus tal coisa, meu objetivo, minha meta, minha busca, e não recebi o que eu esperava. Por que as coisas não acontecem? Vamos lá então. Vamos relembrar uma questão que eu geralmente trago aqui. Quais os motivos das coisas não acontecerem quando a gente está num processo de busca, de objetivos, de conquistas? Primeira delas, não era o plano de Deus. Nós temos o nosso plano. E é saudável nós termos isso. Nós temos os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos sonhos. E é importante nós continuarmos sonhando. Não é porque a gente já está numa idade mais avançada que a gente vai deixar de sonhar, de desejar coisas boas. Não, vamos sonhar, vamos desejar e vamos ir em busca desses sonhos, por que não? Dentro da realidade que se apresenta para nós. Mas por que não acontece? Porque muitas vezes aquilo que a gente está buscando não é aquilo que está, entre aspas, traçado ou orientado pelo plano de Deus para a nossa vida. Então não é a vontade de Deus aquilo. Não é muitas vezes aquilo que está traçado para o nosso plano reencarnatório. Tem coisas que não é para nós. Tem coisas que não vão acontecer porque não está no plano divino. Tá, mas Renato, então como é que eu vou saber do plano divino? O plano de Deus na nossa vida, ele é muito sutil. Ele exige observação, ele exige, por que não dizer, conexão com Deus. Então, um dos primeiros passos para nós começarmos a entender o plano de Deus na nossa vida é estarmos conectados com Deus. Estarmos ligados com Deus, nos habituarmos, como muitos aqui já fazem, a conversar com Deus. Aquela oração sincera, meu Deus, me dá o entendimento, me dá o caminho certo. Meu Deus, que a tua vontade possa se manifestar na minha vida, que eu possa entender isso de forma rápida. Então, é a conexão que a gente vai estabelecendo. Então, aquele plano vai ficando mais claro. As observações dos acontecimentos, quantas vezes uma coisa não está dando certo? Talvez porque não é aquilo, né, que está programado ali. Tentei, fiz o melhor, dei um jeito, de uma forma, de outra. Não aconteceu, bom, então não era para acontecer. Ah, Renato, isso é comodismo. Não, comodismo seria se nós não tentássemos. Então a gente tentou, não deu certo, fez de outra forma, analisou, fez de outra maneira, não deu certo. Bom, não é por aqui o caminho. E aí temos que estar atentos, nesse caso que eu citei, ao orgulho. Por quê? Porque muitas vezes o que a gente faz? A gente insiste. Não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir, não, porque eu sou mais eu vou conseguir, não quero saber, eu vou conseguir. Só que não é o plano de Deus para tu conseguir, tu só está perdendo tempo. Tu está insistindo, já aí, movido pelo sentimento negativo, que é o orgulho. Quer dizer, que se com amor já não estava funcionando, imagina se começar a colocar sentimento negativo em cima. Na questão, que aí no caso é o orgulho. Não vai acontecer. E vai nos gerar ainda mais transtorno. Então, entender o plano de Deus na nossa vida. Pensei uma coisa, fiz e deu outra. É a vontade de Deus. Se eu fiz o meu melhor, se eu me dediquei, se eu procurei acertar e deu um resultado diferente, Deus me deu aquilo que era o melhor para mim. Ah, mas não era o que eu pedi. Sim, irmãos, e isso, dentro da nossa evolução espiritual, é importante a gente entender que tem coisas que a resposta às vezes vai ser diferente daquela que a gente está imaginando, mas a resposta de Deus ela vai vir. E muitas vezes a gente não alcança aquilo que a gente quer, porque Deus tem uma coisa ainda maior e ainda melhor ali adiante para nós. Vamos pegar dos relacionamentos aqui, né? Quantas vezes a gente sofre por um relacionamento que não deu certo, uma separação, uma perda, um namoro interrompido, e aquilo, né, principalmente quando a gente está começando assim a caminhar, que não tem muita experiência, né, nas vivências, aquilo é uma dor profunda, né? Ah, terminei o namoro, a pessoa que eu queria para a minha vida.
Mas daqui a pouco o tempo passa e a gente conhece outras pessoas e ali então a gente encontra a pessoa que era para esta vida. Não acontece assim? Em muitos casos acontece. Só que no primeiro momento, quando não deu certo, a gente se preocupa. Nas conquistas materiais, a mesma coisa. Ah, mas meu sonho era trabalhar nessa empresa, era o meu objetivo, eu me preparei para isso. Daqui a pouco consegue ir em outra empresa e consegue um desenvolvimento profissional, né, muito melhor do que aquele que imaginava. Não, mas eu queria comprar essa casa, mas como é que não deu certo esse financiamento? Era esse o lugar? Não, calma. Não deu certo, Deus vai colocar aquilo que é melhor para nós. Daqui a pouco, outra porta se abre. É o ditado popular, né? Se fecha uma porta, se abre outra. Não é isso? Mas a gente tem que estar atento para isso, para entender desse processo. Porque senão, às vezes, a gente fica encucando, né? Fica se desesperando, fica se desequilibrando, agravando a situação que, às vezes, é por outro caminho a solução. Então, não era o plano de Deus, por isso que não aconteceu. Por que as coisas não acontecem? Porque não era o merecimento. Pedi e obtereis. E aí eu pedia lá, né, na quinta... Não, eu rodei quando? Eu rodei na sexta série. Na sexta série eu pedia lá, né? Chegou assim... Setembro, outubro, eu comecei, né, a fortalecer minhas preces. Lá estavam as notas tudo vermelhas, né, tudo se encaminhando para rodar. E comecei, né, a pedir a Deus de fazer promessa e coisa, né, vou me comportar melhor, fazer a promessa e dizer, não, ano que vem, se eu passar esse ano, eu vou estudar mais, eu vou cuidar dos cadernos, né, vou fazer menos bagunça. Às vezes dava certo, mas na sexta série não deu certo. No segundo ano, do segundo grau, não deu certo 3 anos. Por quê? Porque não era o merecimento, eu não tinha estudado, eu não tinha participado, ainda tinha atrapalhado a vida dos outros muitas vezes, né? Fazendo bagunça. Então não tinha o merecimento. Não adianta pedir se não tem o merecimento. É simples. Claro, isso é o tempo que a gente rodava no colégio. Isso aí estou falando de outros tempos, né? Hoje é diferente. Melhor ou pior, não sei, é diferente. Mas naquela época era assim, era o merecimento. Ou tu tinha nota para passar, ou tu não tinha. Tinha nota, passava, não tinha, repetia. Tudo tranquilo. Ah, e outro detalhe, e o pai e a mãe não iam lá reclamar quando a gente rodava. A bronca era em casa. Não era culpa do professor, é culpa do aluno que não tinha estudado. Mais ou menos assim. Bom, então é o merecimento. E quantas vezes a gente quer alcançar coisas que a gente não merece, que a gente não fez por onde, que a gente não se dedicou, né? Mas também tem um outro motivo, além do merecimento, que não estava ainda no tempo correto. Que tempo é esse, Renato? É o tempo de Deus, novamente. Às vezes aquilo ali está no nosso plano, aquilo ali é para nós. Mas tudo tem um ciclo. Então, se para colher uma laranja, vai ter que preparar a terra, plantar, vai ter que crescer, adubar, regrar. Lá no determinado período propício vai haver, né, a floração e vai nascer os frutos. Não adianta ficar olhando para o pé desse tamanho querendo que tenha laranja. Ah, mas não vai sair fruta. Ah, mas... Não, vai ter que crescer, vai ter que ter o tempo. As conquistas, elas vão exigir tempo, vão exigir amadurecimento. É a mesma coisa que fazer um pão sem deixar o fermento agir. Ele não vai ter o resultado esperado, tem que ter o tempo das coisas. Então, às vezes a gente tem dificuldade de entender esse tempo, porque a gente quer as coisas para ontem, a gente está apressado, a gente quer realizar logo. Mas quando a gente começa a entender que as coisas têm um tempo, o que acontece? Naturalmente a gente fica mais tranquilo, entre aspas. Porque enquanto a gente está agitado, querendo apressar o tempo das coisas que ainda não estão no momento, a gente está se desequilibrando. Então, quando a gente deixa fluir, o que acontece? Naturalmente o processo vai acontecendo de forma natural, de forma tranquila. Às vezes quando a gente para, né, de insistir, de querer mudar, de querer mexer, a gente deixa as coisas acontecer. Bom, já fiz o que era para fazer, está tudo certinho, fiz minha parte, agora é deixar o tempo agir. Quando a gente começa a entender o valor do tempo na realização das coisas, tudo vai ficando mais calmo, mais sereno, e a gente consegue, né, chegar lá no resultado com mais naturalidade. E aí então no Evangelho tem o seguinte, então trabalhamos os 3 pontos por que as coisas não acontecem. Mas Renato, lá em cima estava escrito que era só pedir que ia acontecer.
na verdade, alguma coisa acontece. E muitas vezes, o próprio não acontecer, entre aspas, o próprio fracasso, é também a resposta de Deus para incentivar nós nesse processo de busca, de transformação, de exercitar a inteligência, para que a gente possa alcançar. Então, alguma coisa acontece. Às vezes, aquilo que a gente quer, e outras vezes, situações diferentes. Mas se aconteceu diferente, é porque tinha algum motivo. E a gente, então, faz o quê? Conversa com Deus para entender esse motivo. Meu Deus, me dá entendimento por que não deu certo, me dá a direção certa, que eu possa clarear meus pensamentos para enxergar com lucidez. Meu Deus, que eu possa tirar a experiência dessa dificuldade, que eu possa tirar aprendizado dessa situação difícil, que eu possa fortalecer a minha fé perante esse desafio. Então essa é a conexão que a gente vai fazendo, né, para tirar proveito dessas situações, tirar crescimento. No Evangelho, então, faz um comentário dessas questões. E ali diz: ajuda-te mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, do progresso. Então, é fé, trabalho, oração, pensamento positivo. Pensamento positivo é importante, nós acreditarmos naquilo que a gente está buscando. E aqui, então, é trabalho, né? A lei do trabalho, a lei do progresso. E falando do pensamento positivo, é exatamente essa vibração favorável de que, quando a gente está buscando uma conquista, a gente está se direcionando por um caminho, para que a gente tenha fé naquilo que a gente está fazendo. Para que a gente faça aquela busca acreditando que vai ser possível. Ah, eu vou tentar, mas olha, é difícil. Não sei, tentar, né? Fazer o quê? Às vezes a pessoa está procurando um emprego, tem as qualidades, tem a qualificação, está tudo certo. A pessoa vai lá para a entrevista já derrotada. A pessoa já entra na sala, o recrutador já vê, já sente toda aquela atmosfera pesada, né? E quem é que quer uma pessoa negativa no ambiente de trabalho? Quem é que quer uma pessoa que está puxando para baixo? Quem é que quer na sua volta uma pessoa dizendo que vai dar errado? Ninguém, né? Então, por isso que as coisas não acontecem. Então, buscar o pensamento positivo. A situação é difícil? É difícil. A situação é de, matematicamente falando, é de pouca chance, mas vamos tentar, vamos lá, vamos ver. Que nem dizia um grande amigo meu, que Deus o tenha, receba as bênçãos no céu, Flavinho. Ele dizia o quê? Renato, o não a gente já tem. Vamos ver se a gente consegue o sim. Então, quando a gente vai fazer uma coisa que não conquistou, a gente já tem o não já está certo. Mas daqui a pouco esse não pode virar uma conquista, pode virar um sim. Então, ir com esse pensamento, iniciar o dia com essa ideia, com esse senso de realização que vai dar certo, que vai acontecer, é um pensamento positivo, atraindo para nós uma vibração favorável. Se não acontecer, não tem problema, a gente segue adiante. Ah, deu errado, então conserta, corrige, vai adiante. Tenta achar o caminho, mas sempre com fé, sempre com busca interior. É a mesma coisa um paciente na sua interação com o médico no tratamento de uma doença grave, né? Um tratamento que requer tratamento de longo prazo, tratamento de doenças mais complicadas, como o câncer, por exemplo. É importante o quê? O esforço do paciente em acreditar na cura. Para que também isso contagie ali, né, os profissionais de saúde que estão, né, envolvidos naquele amparo, naquela orientação. Porque se a pessoa não acreditar que é possível, vai ser difícil convencer os outros a ajudá-la a alcançar aquilo. Bom, se nem tu acredita, como é que tu quer conquistar? Se nem tu acredita que vai se curar, como é que tu quer que o médico com a medicina te cure? Então começa exatamente por essa busca. É o esforço, como diz aqui, é a lei do trabalho, é a lei do progresso. Tudo isso sempre com disciplina, né, que é muito importante essa disciplina em tudo aquilo que a gente vai fazer, tudo aquilo que a gente vai realizar, né, a nossa perseverança, a nossa dedicação, tudo isso vai fazer uma grande diferença quando a gente está buscando construir algo. O resultado é consequência. E às vezes, quando a gente começa a analisar as situações, a gente vai perceber que o resultado é, talvez, em alguns casos, menos importante do que o caminho até chegar a esse resultado.
Porque é no caminho para chegar ao resultado que a gente faz o quê? Que a gente exercita e coloca para fora as nossas potencialidades. Aquela força divina que nós temos dentro de nós, que é a nossa inteligência, que é a nossa energia, que é a nossa capacidade de resolver problemas. Porque muitas vezes a gente se surpreende, né? Nem eu sei como é que eu consegui resolver isso. Nem eu sei de onde é que eu tirei tanta energia para essa situação. Por quê? Porque a gente estava amparado naquela situação. Porque a gente estava numa conexão, muitas vezes, intensa com a espiritualidade que estava ali nos auxiliando. A espiritualidade auxilia? É claro que ela auxilia. Ela não resolve o problema. E temos que ter isso muito claro. Cada um resolve os seus problemas. A espiritualidade de luz, o que ela nos faz? Ela nos equilibra, ela nos auxilia. O nosso anjo de guarda nos dá as orientações. Agora, se a gente estiver com os ouvidos fechados para as orientações que chegam, e a gente quiser só ouvir o orgulho e o egoísmo que está dentro ainda do nosso coração, o resultado não vai ser o esperado. A ajuda espiritual aí se encontra para nos fortalecer, para nos equilibrar, para nos munir de energia, para irmos na busca daquilo que tem que ser buscado, mas desde que a gente esteja nessa sintonia, desde que a gente esteja com dedicação, com o nosso esforço. Então, ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, nós nos ajudando, naturalmente a ajuda vai vir. E aí a gente, às vezes, se depara com situações tão agradáveis na nossa vida que a gente nem imagina. Por quê? Porque foi um merecimento, foi um esforço. E importante, irmãos, finalizando esse ponto e o assunto, cada vez que a gente vai superando algo, que a gente vai crescendo, que a gente vai se aprimorando, isso é conquista espiritual. E isso faz parte do nosso espírito, essas conquistas, vamos dizer, que vão servir para essa encarnação e para as próximas. Então, cada problema que a gente supera, a gente vai ficando mais forte. E essa força faz parte de nós para o presente e também para o futuro. Então, que possa ficar para nós essas reflexões e que assim seja.